Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema, Eterna Juventude, que é deste livro aqui, na Escola do Mestre, né? Ó, quem tá lá atrás. E o espírito é o Vinícius, e o médium que psicografou é o Pedro de Camargo. Eu, particularmente, vocês sabem, eu gosto muito do Vinícius, porque ele faz uma reflexão, assim, é muito apurada dos temas que ele propõe, né? E ele vem falar aqui hoje de eterna juventude. Quem não quer ser eterno jovem, né? Aí eu quero muito. E é exatamente uma palavra de muita esperança que esse capítulo nos traz. Por quê? Porque ele diz que essa coisa de ficar velho, gente, é coisa do corpo. O espírito não fica velho nunca, não é? Então, aqui o Vinícius fala assim, que tem jovem que é velho e tem velho que é jovem. E é verdade, né? Então, onde está o segredinho aí de a gente permanecer sempre numa eterna juventude? O segredo está na nossa mente, no nosso espírito. O espírito não tem idade, não é? Por quê? Porque o espírito vive a eternidade. Se ele vive a eternidade, não é como o nosso corpo aqui na Terra, que a gente nasce, bebê fofinho, vira criança, depois jovem, adulto, maduro, velho, terceira idade, quarta idade, todas as idades. Isso não existe para o espírito. Por quê? Porque o espírito, quando ele reencarna, ele sabe que ele tem uma trajetória eterna. Então, ele tem que estar disposto o tempo todo. Já pensou se o espírito envelhecesse? Chega no momento que o espírito fala, não dá mais para adquirir virtudes, não dá mais para isso, não quero mais reencarnar. Não tem isso, não é? Então, o espírito, sendo eterno, ele deve estar sempre disposto ao aprendizado. E como a gente aprende? Vivendo, não é? Então, o Vinícius fala para a gente que o passado, nós só temos que guardar do passado as experiências e nada mais, né? Mas, então eu vi aqui eu fui no dicionário para ver o que eles falam sobre esperança, né? Porque para a gente ter esse pensamento, a gente tem que viver na esperança. Porque quando a gente entrega os pontos da esperança, a gente não vai adiante, né? Então diz assim, que esperança é juventude, esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Então veja, a esperança é um sentimento que nos faz ver como possível aquilo que virá, né? Ou aquilo que a gente está desejando. E na religião ela é representada por uma âncora, e faz parte das 3 virtudes principais, que são fé, esperança e caridade, né? E aqui, nesse capítulo, o Vinícius, ele começa falando de Paulo de Tarso. Vocês se lembram da história de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso nasceu como Saulo, e ele viveu e estudou muito, ele era filho de pessoas que tinham posses, então ele pôde estudar, e ele foi um grande perseguidor dos cristãos. E quando ele estava perseguindo os cristãos, num dia, quando ele estava nas portas da cidade de Damasco, ele viu uma luz, ele ficou cego por uma luz imensa que apareceu para ele, e ele ouviu Jesus lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue tanto? Porque ele era terrível, ele era um magistrado, ele conhecia muito a religião, não é, dos judeus, e ele então perseguia terrivelmente os cristãos, os primeiros cristãos, né? E aí, quando ele teve essa visão de Jesus, ele ficou cego. E ele ficou cego por 3 dias. E Jesus pediu para Ananias que pudesse ajudá-lo. E foi isso que aconteceu. E ele, então, a partir deste milagre, desse momento, ele passou a estudar tudo aquilo que Jesus dizia, e ele foi o pregador, não é, do Evangelho nas terras
ali próximas a Jerusalém, e ele trouxe boas novas também, sempre sobre Jesus, a vida de Jesus. E lógico que ele morreu, ele foi morto, né, por causa disso. Então, quando Vinícius nos coloca isso, ele quer nos dizer que não importa o que o Saulo havia vivido, teve um momento da vida dele em que foi necessário dar uma guinada, que foi necessário ter uma mudança drástica. E ele traz isso para a gente como um exemplo do que nós devemos viver. Porque o que acontece? Muitos de nós, quando nos acontece uma situação difícil, dolorosa, nós ficamos tão revestidos daquela dor que a gente não vai adiante. A vida, ela se cristaliza ali e acabou, não é? A gente só quer ficar vendo o passado, o que passou e sofre com aquilo que passou. O Vinícius nos dá um outro exemplo da mulher de Ló. Vocês lembram da história de Ló? Ló era um parente de Abraão e teve um momento, eles viviam na mesma comunidade, teve um momento que eles tiveram que se separar porque aquela família, as duas famílias estavam crescendo muito. E aí, Abraão, ele tinha, por ser mais velho, o direito de escolher aonde ele queria ficar. Mas ele era muito generoso, a gente conhece tanto a história de Abraão, né? Uma coisa linda de fé. E aí, ele falou, não, Ló, você pode escolher onde você quer ficar. E Ló escolheu ficar em Sodoma. Passado algum tempo, e lá em Sodoma, ele foi próspero e tal, teve família, filhas e tal. Mas Sodoma era uma cidade, segundo as escrituras, onde havia muitos pecados, não é? E a cidade, ela ia ser destruída. Então veio um anjo do Senhor e disse assim para Ló, olha, você pega a sua família e vai embora da cidade, porque essa cidade vai ser destruída. Mas olha, você vai embora e não olha para trás. E aí ele saiu com a esposa e com as duas filhas para ir embora da cidade. E quando eles estavam saindo, a mulher de Ló, né, olhou para trás, que tinha dito, não olhe para trás, vai embora, vai para frente, esquece tudo que você viveu aqui. Por que disse isso? Porque Ló estava muito doído dele ter que deixar Sodoma. Ele foi para lá, ele foi próspero, ele construiu tudo. E agora ele tinha que deixar tudo aquilo? A gente quer isso, gente? Quando a gente faz isso na nossa vida? Quando a gente está assim, ó, a gente quer deixar tudo e sair para o desconhecido? A gente teme, não é? E foi o que aconteceu com ele. Mas ele falou, não, então eu vou. Ele teve essa visão dos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, que lá no Antigo Testamento aparecem muitas vezes, né? E o que são os anjos do Senhor para nós? Quem é aqui que já acordou assim, aí tem aquele anjão do lado da sua cama, aquela coisa linda, e fala assim, ó, neguinho, ó, vai... Alguém aqui já viu isso? Sabe onde está o anjo do Senhor, gente? Está dentro do nosso coração. Ai, como é delicioso, você... Vem aquela intuição e você tem a certeza e você vai e você faz. Esse é o anjo do Senhor, que está aqui dentro falando conosco, né? Então, Ló não queria sair dali, e a mulher dele também não, a família dele também não. Então, quando saíram, a mulher olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Todo mundo conhece essa história, né? Nem dá o nome dela na Bíblia, no Gênesis, não fala o nome dela. É a mulher de Ló. A mulher sempre aprontando, gente. Vocês lembram da tal da Eva, né? Agora veio a mulher de Ló. Oh, meu Deus! Então, o Vinícius nos dá esse exemplo, querendo dizer assim, olha, vai em frente, faz o que passou, só te sirva de experiência, mas não guarde isso nem no teu coração
e nem na tua mente, porque senão seus passos ficarão bloqueados. E Vinícius nos fala assim, olha, tudo nessa vida muda. As células do nosso corpo, elas mudam a cada dia. Os conceitos científicos mudam, gente. Não é? Os cientistas, eles estudam e eles chegam a algumas verdades a respeito de saúde, a respeito do universo, mas daqui a pouco, estudando mais, esses conceitos ficam alterados. Eles vão se corrigindo. Por quê? Porque a Terra, o nosso planeta Terra, ele está em evolução. E não existe evolução na inércia. Se vai evoluir é porque vai mudar alguma coisa. Já pensou se hoje, em 2022, nós vivêssemos com os mesmos conhecimentos que nós tínhamos em 1970? Não vamos nem muito lá atrás. 1980. Como é que seria isso? Olha, a evolução é necessária, não é? Religiosamente também aparecem novos estudos, novos pontos de vista que devem ser levados em conta. Então, no universo, tudo muda, né? Hábitos, costumes, a nossa fauna, a nossa flora, tudo vai mudando. E essa mudança, ela deve ser sempre para o positivo, para o melhor. Então, veja bem, e nós, como somos nós? A gente nasce, né, aquele bebê rechonchudo que eu acabei de falar, depois a gente passa a nossa meninice, a nossa infância, no céu, né, só brincando, estudando, aí vem a adolescência, que é um período bastante conturbado para o espírito encarnado, né? Já viram adolescente como é? Que gostoso, né? Gostoso é ser, não ia dizer é ser adolescente, mas não sei se é. Por quê? Porque o adolescente, ele sofre muito também quando ele está amadurecendo. Quando a gente convive com o adolescente, a gente só fica malhando o adolescente, né? Porque adolescente é isso, menino. Mas o adolescente também sofre com essa mudança. Ele é criança, ele é adulto, ele antes achava que os amigos eram fantásticos, ótimos, maravilhosos, agora que chegou num momento. Então, a criança, ela foca muito nos amigos, né, com 8, 10 anos, e aí depois, primeiro foram os pais, depois os amigos, e agora ele fica meio perdido, porque ele pode escolher de si, né? Os pais não têm tanta interferência, porque ele já vê que ele pensa, ele pode fazer as próprias escolhas, mas ele fica bem perdido. Por mais que ele ache que ele saiba o que quer, né? Ele também está inseguro nisso, sem contar as transformações do corpo. Então, veja, todo esse momento de adolescência, ele chega antes da maturidade, que é um momento em que nós vamos nos assentar, que nós vamos escolher a nossa profissão, já estudamos, que nós vamos formar a família. E aí a vida vai. E muitas vezes, nesse período todo de infância, juventude e maturidade, muitos de nós acabam ficando pelo caminho. Nessa juventude eterna da alma, nesta juventude que nos mobiliza, que deveria nos mobilizar sempre, porque o espírito é um só, ele não envelhece. O espírito, ele reencarna com um conhecimento já trazido de outras vidas, com uma proposta de realização, e vai que vai. Não tem volta. Nenhum espírito retroage, ele só vai adiante. E muitos de nós chegam num determinado momento que empaca. E é aqui que essa história da eterna juventude do Vinícius vem dizer pra gente: por mais que tenha sido a sua dor, não pode viver nesta dor. Nós que trabalhamos muito nas orientações, na casa espírita,
nós percebemos que as dores maiores, que muitas vezes fazem com que este espírito encarnado fique ali empacado, o que são? O que são as coisas que mais nos pegam? É a perda de um ente querido, os casos amorosos, ai meu Deus, meu coração, não é? A perda do emprego, que mais? Que vocês acham? Será que esses são os três? Separações, os casos amorosos, né? Esses são... a saúde, às vezes você tem a notícia de que tem uma doença que vai ser muito difícil para você tratar. E quando isso acontece, quando acontece um fato desse na nossa vida, pronto, parou tudo. Este espírito que está ali e que tem que ter a visão lá, a visão da eternidade, a visão do seu caminhar para o seu desenvolvimento, ele fica ali. Parece que é um espinho que chegou na vida e travou sua vida, não é? E aí nós nos sentimos frágeis para continuar. Gente, quantas pessoas hoje em dia vivem em depressão e a depressão advinda de uma vivência que foi, entre aspas, negativa. Nenhum de nós vai viver uma eterna felicidade, isso não é próprio da Terra. Mas também não é próprio da Terra e de planeta nenhum deste universo um espírito viver na infelicidade. Porque Deus é o Pai e todo Pai é amoroso. E Deus, na sua perfeição, é o amor maior. É a perfeição. Ele não vai querer para nós nada que vá nos tolher essa condição evolutiva. Muito pelo contrário, nós aqui no planeta Terra, nós nascemos, passamos para o mundo espiritual, chamado morremos, não é? Depois nascemos de novo. O espírito, ele tem uma caminhada onde ele vai adquirindo conhecimentos, virtudes, onde ele vai ficando cada vez mais brilhante, onde ele vai ficando cada vez mais parecido com este Pai perfeito. E aí chega um momento que esse espírito se tolhe, ele fica ali. Então houve uma separação conjugal e ele fica ali sofrido. Ah, então não tem que sofrer? Não, a gente sofre mesmo. E como a gente sofre, não é? E esse sofrimento vem pontuar para a gente que alguma coisa está acontecendo no nosso caminhar, que nós precisamos prestar atenção, porque estamos tendo ali uma lição difícil. Porque a lição fácil a gente tira de letra, a gente faz e tira 10, né? Mas lição difícil, e você fica, sabe aquele negócio de segunda época, de, como chama isso? Mais moderno do que a segunda época? Recuperação. DP, não é? A gente fica ali naquele sentimento. E segurando aquela dor, sabe? A gente não vai adiante. Então você recebeu a notícia que você tem uma doença terminal. Você segura aquela notícia, sabe, como se fosse uma bola de espinho, e você se fere com aquilo, você se fere, e muitas vezes você não consegue dar o passo para buscar a sua cura, para buscar a sua vivência naquilo que ainda lhe é possível viver. Quantas pessoas nos chegam que estavam bem no trabalho e perderam o trabalho? E sofrem da mesma maneira. E ficam só pensando no que foi. Foi. Não é? Então, o Vinícius, nessa Eterna Juventude, ele nos convida a ter essa maneira de pensar. Que nós somos espíritos e que o nosso caminhar é eterno. Que a gente não pode se deter nesta ou naquela situação, por mais difícil que ela seja. Existe um momento
do sofrimento existe. Por exemplo, quando uma pessoa perde um filho, perde um pai na sua família, esse luto que ela vive, que é diferente para cada pessoa, precisa ser vivido. Não é? Porque nós ficamos de cara com as nossas dores. E isso é muito bom para que nós possamos enxergar, entender o que está nos fazendo sofrer, não é? Buscarmos ajuda para evoluirmos dessa dor, para deixarmos essa dor, exatamente como o Vinícius fala aqui, como uma experiência. Vamos pensar nas dores que já sentimos e nas lições que nós já tivemos com essas dores. Todos nós, gente, todos nós, no momento, passamos por uma dor imensa. Agora, vamos permanecer nessa dor? Parece que o mundo acabou, que não existe mais nada. A gente enfia a cabeça naquela situação e a gente não vê mais nada à frente. A gente não tem nem forças para reagir. Então, Vinícius nos fala assim, que por 2 motivos nós podemos permanecer nessa dor. Um motivo é o comodismo. E esse comodismo, ele vem não por nossa vontade, mas porque se cria essa situação em nós. Esse comodismo quer dizer, a gente não busca ajuda. A gente não quer ajuda, sabe? E vem uma pessoa e fala pra gente, tudo bem, falou, mas a dor continua ali e eu me apego àquela dor e ela continua ali. Eu não partilho. Então veja, a doutrina nos coloca que nós temos que nos conhecer. Quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, é amar primeiro você. Então veja, se eu estou sofrendo uma dor muito grande, se eu me amo, eu não quero ficar com essa dor. Como é que eu vou tirar essa dor aqui do peito e passar ela aqui para o meu entendimento? Gente, o espaço é pequeno, né? Mas às vezes leva anos para a gente fazer essa passagem. Não, eu vou entender isso. Mas como eu posso entender isso? De acordo com os conhecimentos que eu já tenho. E conhecimento da onde, Irani? Aonde é que está essa faculdade que ensina transformar dor em motivo para caminhar? Não tem faculdade para isso, gente. A faculdade para isso é a própria vida. E a vida nos presenteia com alguns cursos que nos facultam, então, esse conhecimento. Um dos primeiros caminhos para a gente transformar isso nisso é a ciência. Então, a ciência, através dos psicólogos, dos psiquiatras, dos médicos, não é? Dos estudiosos de filosofia, vem nos trazer um conhecimento de como funciona tudo isso. Olha, como é que seu sentimento funciona? Como é que você pode transformar esse sentimento, né, doutora? Outro caminho para a gente transformar essa dor em passo adiante são as religiões, gente. A religião é um bálsamo na nossa vida, sabe? Ninguém precisaria de religião. Por que existem as religiões? Exatamente para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a manter essa juventude do nosso espírito. Seja que religião for. Se você é católico, lá na sua igreja, você tem que ter essa ajuda. Se você é judeu, se você é espírita, se você é muçulmano, sabe? Se você é budista, não importa. As religiões, elas servem para nos sustentar nesta caminhada evolutiva, não é? Para fazer de você um ser humano melhor. Então, quando você tem a sua dor, você pode levar lá para o pastor da sua igreja, para o padre, para o médium espírita, para que você possa ter essa ajuda. Ainda existe um caminho florido, lindo, maravilhoso que Deus nos dá,
que são os amigos. Gente, amigo é uma coisa muito preciosa, né, na nossa vida. Amigos são presentes que Deus nos dá. Nem sempre são aqueles de sangue, não, viu? Mas são aquelas pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho e que deixa o nosso coração tão à vontade que a gente conta tudo para eles, sem medo de ser julgado, sem nada. Então, quando começa a ficar cheio de nó aqui o nosso coração, a gente chega lá para o amigo e despeja tudo, e vai contando, e vai falando, e os nós vão se desmanchando. Então, Vinícius fala assim, olha, gente, pode parar, não fala que sua dor não tem remédio. Tem remédio sim. Você já foi ao médico? Você já foi à igreja? Você já falou com teu amigo? Não é? Então, olha como nós temos saídas para consertar esta dor que vai nos envelhecer, que vai nos empacar, não é? E o outro motivo que o Vinícius nos diz... Oi? Outras duas coisas que eu acho que ajudam muito nesse processo é a natureza e o esporte. Ah, então, olha, a Andréia tá falando aqui. Vem falar aqui, Andréia, mas tira essa máscara, senão ninguém te ouve. Vem cá. Essa aqui é uma menina deliciosa, que graças a Deus eu tenho ela como minha amiga. Fala, Andréia. Não, que eu acho que a natureza e o esporte são duas coisas que ajudam nessa recuperação da dor, né? A natureza, se você estiver nela, ela te abraça, mas você tem que saber olhar. Ah, é verdade. Tem que saber olhar. E às vezes um encontro com um parque, com uma árvore, com um vento no rosto, se você puder ter olhos para ver, você recebe o abraço da natureza. Então isso pode ser muito terapêutico. E o esporte, ele é muito terapêutico também, seja ele da ordem que for, se for jogar com os amigos, se for uma corrida, se for... São dois pilares que eu acho que junto com os amigos, com os processos terapêuticos todos que podem ter, né, da saúde, aí da área da saúde, eu acho que são dois pilares, são mais dois pilares, e a espiritualidade, né, como dizia a Eni, são mais dois pilares que eu considero super importantes, né, porque o nosso corpo é um todo. Então, se a gente vem aqui hoje no domingo, depois faz um esporte, depois vê um amigo, depois vai à tarde no parque, pensa tudo isso, já ficou terapêutico. Já ficou saudável. Falou a doutora, tá vendo? Alimentação, Tudo, é um todo, não é? Agora, quando a gente fica dodói, o que a gente faz? A gente não quer nem levantar da cama. A igreja não vai lá na cama. O médico não vai lá na cama, a alimentação não vai, o esporte não vai, não é, gente? Só os amigos vão lá na cama. Mas quando a gente está nessa situação de ficar só na cama, que não quer nem fazer nada, nem sair, muito fica difícil para os amigos também, não é? Então... Às vezes o amigo, ele até perde o jeito de como poder ajudar, de tão deprimido que a pessoa está, ela não aceita. É verdade. Para ela está tudo tão errado, tudo tão sem conserto. Por que Deus fez isso comigo, né? A pergunta é essa. Por que Deus fez isso comigo? Você fica pensando, puxa, eu vou lá tentar de novo, mas eu vou sair com um balde de água fria, até vai me deixar deprimido, porque eu não tenho como ajudar meu amigo se ele não permitir que eu... Exatamente. E nós somos levados a essa persistência, é o amor que vai, é o nosso amor que vai, não é? Então, não importa qual caminho desse que vai nos ajudar mais, mas nós temos à nossa disposição. O que o Vinícius chama a nossa atenção, olha, gente, sai do comodismo, veja, o mundo inteiro tem caminhos para você, né? E ele fala ainda também sobre o medo. Nós, quando nós nos ferimos, nós ficamos muitas vezes com medo de tentar de novo, fazer outra vez. Por quê? Porque eu não quero me ferir de novo. A gente acha que a gente vai se ferir outra vez. E quem falou que vai se ferir outra vez, não é? Pode ser até que a gente se fira mais vezes, não é? Mas é exatamente esse ponto que o Vinícius coloca. O espírito é sempre jovem. Isso quer dizer o quê? O espírito sempre pode. O espírito pode o tempo todo.
O espírito está preparado para enfrentar todas essas contendas. O espírito vai, porque tudo isso que está acontecendo nada mais é do que uma experiência que ele necessita para se fortalecer e para crescer. Então, essa mensagem do Vinícius é maravilhosa para nós, para que nós paremos um instante e vamos pensar assim: que idade eu tenho hoje? Idade do corpo aqui, ó, sangue, ossos, gordurinhas. Que idade que eu tenho? 20, 30, 50, 70, 80? Tá. E esta minha idade aqui, física, no planeta Terra, de RG, ela está me bloqueando? Está me bloqueando para quê? Então, ele nos convida a vivermos a eterna juventude. Todos nós podemos. Não existe empecilho para que a gente viva mais e mais experiências. Porque se essa experiência ruim que eu vivi me bloqueou e não vai me deixar viver outras experiências, não está certo. Eu vou morrer ali com aquela dor, vou ficar... Gente, como eu acabei de dizer para vocês, quando nós atendemos os casos nas orientações, a gente vê pessoas que reclamam do mesmo fato por 20 anos seguidos. Entende? Então, é uma questão com o filho, é uma questão do trabalho, mas ela reclama. Passa 10 anos, a pessoa volta e fala a mesma coisa. Quer dizer, ela não caminhou, ela não deixou que essa juventude do seu espírito produzisse. Ela não deixou que o combustível da vida dela fosse essa juventude. Então ela fica ali com aquele espinho no peito, sabe? Aquele sentimento doloroso, aquilo fica doendo, e tudo que vai fazer, não porque o meu filho, não porque o meu trabalho, não porque dói isso, não porque... E a vida vai passando. E esse espírito vai perdendo a oportunidade de viver novas experiências e de evoluir. Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos fala isso, que a evolução se dá através da ação. Ele fala do trabalho, né? Mas é da ação, das coisas que você faz e do aprendizado. São esses dois motores da nossa evolução, o trabalho e o conhecimento. E se nós pararmos com tudo isso, como é que vai ser? Então, a gente vê assim umas velhinhas como eu, né? Que vai fazer o quê da vida? Ai, meu Deus! Vocês já viram que as pessoas que elas se aposentam, elas ficam ali paradinhas? Meu Deus! Normalmente ficam doentes, né? E normalmente ficam doentes. E por que ficam doentes? Porque essa juventude ficou travada. Então, ó, neguinho, se você tem 50, 60, 70, 80, se faz bonito, vai pra vida, vai fazer o que você gosta. Tá aposentado? Ai, que delícia! Tem mais tempo para fazer o esporte, para fazer umas comidas bem legais, para passear com os amigos, para namorar, para fazer tudo aquilo que você deseja. Mas sai dessa velhice. Sai da velhice, gente. Sai da doença. Sabe? Tá doendo o joelho? Com 70, gente, o joelho dói. Dói a coluna? Tá doendo o pé? Olha, esse é provocativo, Celso. Porque... porque eu tenho passado umas dores muito grandes nos meus pés. Dor mesmo, né? E eu, como sou uma andarilha, isso é muito ruim para mim. Então, ele tá tirando sarro de mim, não, esse Celso. Você está aqui. Ah, Celso, mas eu venho, mas nem que for de cadeira de rodas, mas eu venho. Né?
Eu vou fazer um parênteses aqui nessa história, contar um caso. Eu fui à Grécia e quando eu estava lá em Atenas visitando as ruínas e tal, aquela coisa linda, lá em cima, é difícil de chegar lá, gente. Você tem que andar, você tem que subir, não é fácil. E eu vi uma pessoa numa cadeira de rodas. Eu falei, quando eu crescer eu quero ser que nem essa. Não tem nada que impeça você de fazer aquilo que você quer. Não tem nada. Se você quer, você vai e faz, não é? Mas para isso eu tenho que sair do medo, eu tenho que confiar. E para nós cristãos, confiar quer dizer fé. Eu tenho que ter fé em Deus, eu tenho que ter fé nesse Pai amoroso, eu tenho que ter fé que tudo aquilo, todas as situações que eu estou passando, são situações de aprendizado, que o meu espírito necessita. Então eu vou aprender, mas eu vou seguir. Não é? E quando essas situações vêm, eu tenho que ter essa fé para seguir, para ir adiante. Eu tenho que ter a esperança de que lá vai ser melhor. Quando eu virar essa página, tem uma coisa nova. Pode ser pior? Até pode. Vai ser uma outra lição. Mas esta aqui, essa dor aqui, eu já aprendi. E ela ficou só como a dor. Ficou só como uma informação. Gente, eu não posso caminhar a minha vida carregando a dor, aquela dor, sabe? Que meu pai morreu há 10 anos atrás. Uai, que negócio é esse? A gente vê pessoas que a vida está sempre com um ladinho negativo, com um ladinho escuro, porque perdeu o filho, porque perdeu o pai, porque se separou do casamento, porque perdeu aquele trabalho legal. Mas o que é isso? Quando você enche seu balaio dessas dores, você não dá espaço para você ver a novidade. Novidade é aquilo que poderá chegar. É aquilo que você vai encontrar, que você vai ver. Olha, a Andréia falou, você tem que ter olhos para ver a árvore que está linda. Viram como estão os ipês? Tem gente que sai na rua e nem vê que os ipês estão colorindo a nossa cidade. Então, é um todo, sabe? Quando você está com essa juventude dentro de você, quando você está vivendo essa sua juventude espiritual, você sente o sabor dos alimentos, você tem prazer em comer, você sente a beleza dos ipês, você tem prazer em olhar, você tem prazer em se dar, você dança, você namora, você sai com seu amigo, você se diverte com a sua família. Agora, quando você está com este seu coração, com o espinho lá no coração, você não vê nada disso. Essa dor te cega e não te deixa caminhar, e não te deixa desfrutar dessas maravilhas que a vida tem. Nós estamos num momento, vivendo no mundo todo, não é só no Brasil, onde as notícias ruins estão todas aí, então a gente fica falando que tá tudo ruim, e agora, nesse ano de eleição, a coisa fica pior, a gente não aguenta mais escutar essas coisas, ler essas coisas na internet, né? Ai, meu Deus, coisa ruim. Ruim nada, meu, sai dessa vibe, não é? Sai dessa vibe! Olha pro teu filho, olha pro teu neto, olha para o teu amigo, olha para o IP, vem aqui, vamos orar juntos, sabe? É tanta coisa boa, olha como a ciência evoluiu. Olha, se nós tivéssemos hoje dentro da nossa casa que viver como a gente vivia lá em 1940, 1950, ferro de brasa, fogão a lenha, mulherada, a gente ia aguentar? Entendeu? Haja bombril para arear aquelas panelas, hein? Eu me lembro da minha mãe.
O tanque, lavar roupa no tanque. Hoje tem até air fryer. Não é verdade? Gente, a gente faz tudo naquela air fryer. A gente cozinha, a gente assa pãozinho, faz frango a passarinho. Não é verdade? Olha como o mundo evoluiu, quantas coisas boas tem aí. E não vão me dizer que o ser humano está engatinhando, porque é verdade. Nós moralmente estamos engatinhando, mas estamos no ponto evolutivo destes espíritos destinados a viver no planeta Terra, não é? Quando a gente fala que o ser humano está evoluindo, a gente sempre acha que é o outro. Nós não, nós estamos 10, né? Mas não é assim não. Vamos olhar para nós, quantas fragilidades nós temos. A gente tem muita fragilidade. Mas se eu fico só vendo a fragilidade e fico ali, né, nanando essa fragilidade no meu peito, eu não vou caminhar. Em sã consciência, ninguém aqui na Terra vive um mar de rosas. Sabe? Ninguém vive um mar de rosas. Sempre tem uma peninha ali para atrapalhar, não é verdade? Mas são os pontos de aprendizado. São as experiências que nós necessitamos, não é? Então, gente, viver nessa terra é uma maravilha, é uma glória nós estarmos encarnados no dia de hoje, não é? Porque nós estamos ainda vivendo essa experiência que nós necessitamos para a nossa evolução. E esta vida material é muito boa, meu Deus, não é? Já pensou? Nós vamos lá para o mundo espiritual. A gente tem notícias, mas alguém aqui pode afirmar para mim que lá no nosso lar vai ter chazinho de não sei o que vai ser uma delícia? Alguém aqui pode me confirmar isso? Nem eu posso confirmar isso. Nós acreditamos nisso. Então, se você está aqui na Terra, hoje é domingo, tem massa. Você vai comer nhoque? Vai comer o quê? Vai comer churrasco? Ai, que delícia! Você vai poder chegar em casa e ver teu filho, e brincar com teus netos, e abraçar seu marido, sua esposa, seu namorado. Você vai ver seus amigos, você vai lá no cinema ver o Elvis. Gente, isso é o certo. Então vamos aproveitar o que é certo. E nós cremos neste mundo espiritual e cremos que lá nós vamos ter condições evolutivas também. Mas então eu vou saber isso e eu vou viver aqui. Agora, Irani, você está falando isso que você não sabe como minha infância foi triste. Sua infância foi triste? Já passou. Acabou, deixa lá atrás. Você está falando isso porque você não sabe que o meu joelho está doendo. Tá doendo o joelho? Vamos tomar um remedinho, vamos fazer fisioterapia e vamos adiante. Gente, vamos parar de dar desculpa para não evoluir, para não aproveitar essa terra maravilhosa. Isso aqui é um paraíso, sabe? Viver encarnado é um paraíso. Quantas sensações, quantas emoções, quantas novidades que nos vêm ou que nós mesmos inventamos. Olha só que polo de luz que nós somos. Aqui brilha a luz dele. Eu sou a luz de Deus. Eu sou uma centelha deste Deus. E tudo eu posso neste que me fortalece. Então, vamos levantar dessa cadeira e vamos fazer coisa na vida. Tá bom? Tá dado o recado. Esta é a eterna juventude, fé, esperança, caridade, muito amor e vamos que vamos, combinado? Então é isso, que Deus nos abençoe, que esta mensagem do Vinícius sirva para nós de ânimo e que estejamos aqui novamente para orarmos juntos na próxima semana, se Deus quiser. Oi. Uma última frase que eu acho que resume esse evangelho. A vida é para quem vai com ela. Então, a Andréia falando, vocês ouviram aí atrás? Ela disse que
Para encerrar com chave de ouro, a minha menina disse: a vida é para quem vai com ela.